Olá! Hoje o TRT do Paraná recebe o jurista Juarez Freitas. Ele é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, ele é advogado, consultor e parecerista. O professor Juarez Freitas também é autor da obra Sustentabilidade, Direito ao Futuro, que venceu o prêmio Pontes de Miranda, dado pela Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Em que essa noção de sustentabilidade vai além daquilo que a gente conhece de ecologia e meio ambiente? Muito bem, são 5 dimensões da sustentabilidade aqui apresentadas. Além daquela dimensão que é fundamental, essencial, que é a dimensão ambiental, e começo por ela então. A dimensão ambiental tem a ver com não apenas respeito ao meio ambiente, mas a percepção de que nós vivemos num ecossistema, de que temos responsabilidade de oferecer um ambiente limpo para as presentes e futuras gerações, sem o qual, sem esse ambiente limpo, não há bem-estar possível, físico, psíquico e espiritual. Esta dimensão ambiental é chave, normalmente está associada ao tema das mudanças climáticas hoje, mas eu prefiro, porque para muitos mudança climática é muito abstrato, para mim não é. Tá? Tenho evidências que me fazem afirmar as mudanças climáticas, mas eu prefiro trabalhar com o tema da poluição. Sim. Aí as pessoas percebem a gravidade do que nós estamos enfrentando aqui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 7 milhões por ano morrem pela poluição. Quer dizer, é um verdadeiro genocídio. São pessoas que, pela qualidade péssima do ar, por exemplo, são condenadas, inocentes, condenados à morte prematuramente. Então, esse é o ponto crítico. A luta por ar limpo, a luta para o fim dos veículos a combustão, para fazermos essa travessia, que já tem data marcada em vários países da Europa, é uma luta, portanto, pela sustentabilidade ambiental, na qual nós, seres humanos, estamos inseridos profunda e naturalmente. Sim. Segunda dimensão da sustentabilidade é econômica, mas não de uma economia mal pensada. É a economia do século XXI, que será a economia intangível, e será a economia circular. Será a economia das energias renováveis, não será mais o século dos fósseis. Eu imagino que nós vamos ter que fazer essa travessia inevitavelmente. E, portanto, um país como o nosso, com insolação que nós temos, com os ventos que nós temos, se tivermos juízo, seremos lideranças mundiais em sustentabilidade e também no ponto de vista econômico. Há uma terceira dimensão, que é a sustentabilidade social. Curioso notar, a propósito disso, que entre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, e no meu livro eu mostro que todos, sem exceção, estão na Constituição Brasileira desde 88, existe lá igualdade de gênero, existe trabalho decente, que é o ODS 8, existe sociedade pacífica, só para dar 3 exemplos. Sim. Isso é sustentabilidade social. Mas eu acrescento no livro 2 outras. Uma sustentabilidade jurídico-política, é um princípio constitucional, que está no artigo 225, sobretudo, da Constituição, no 170 e em vários outros pontos, e, portanto, é um princípio direto e imediatamente vinculante. Já de há muito vem sustentando que todas as contratações públicas têm de ser sustentáveis ou estão em colisão frontal com a juridicidade constitucional. Sim. Por sorte, desde 2010, a própria legislação infraconstitucional corrobora isto e, mais recentemente, o Tribunal de Contas da União determinou, não mais recomendou, determinou que todas as licitações brasileiras incorporem na esfera federal
critérios de sustentabilidade. Então, esse é só um exemplo. Os financiamentos públicos e privados, há uma resolução do Banco Central, tem de incorporar avaliação de impactos socioambientais, sustentabilidade. E por último, talvez mais importante, ou tão importante quanto todas as outras dimensões, a sustentabilidade é ética. Com a ética antropocêntrica clássica, estrita, que separa sujeito do objeto natureza, nós não iremos longe. Não se trata de abandonar o discurso da dignidade humana, mas de revigorá-lo, ampliar essa dignidade para abarcar outros seres. Note, a Constituição brasileira proíbe a crueldade, não só contra seres humanos. E, ademais, nós somos seres naturais e nisto, evolucionariamente, temos a nossa grandeza e a nossa dignidade. Então, são 5 dimensões da sustentabilidade e o bem-estar é multidimensional, abarca essas 5 dimensões. Portanto, essa é a perspectiva dessa obra, que já está, para minha alegria, na 4ª edição, rigorosamente atualizada, Direito ao Futuro. E aí, só um último aspecto para destacar, a propósito da sustentabilidade jurídico-política. Há vários vícios políticos que nós vamos ter que resolver, equacionar e abandonar, que são vícios de insustentabilidade. Sim. O patrimonialismo é insustentável. O omissivismo do Estado, falta de prevenção e precaução, vide vários problemas recentes da história do país, é insustentável. O tráfico de influências é insustentável. O mercenarismo político são os 4 vícios que eu examino com mais vagar aqui. E nós vamos ter que reinventar também o jogo democrático. A democracia no mundo está em crise e eu penso que nesse século XXI nós vamos ter que fazer muitas coisas, inclusive a construção de um Estado democrático sustentável. Portanto, vivemos um tempo em que o tédio não é possível. E o grande desafio é promovermos a sustentabilidade multidimensional. Com um detalhe, é uma causa extremamente prazerosa. Sim. Nós vamos agora, este ano de 2019, para o 9º Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade. E a cada ano eu vejo a rede crescer e vejo também um imenso prazer colaborativo que essa rede proporciona àqueles que a integram. Portanto, é uma causa generosa, positiva, colaborativa, que mexe com o nosso melhor. Eis a causa multidimensional da sustentabilidade. Certo. Bom, o senhor acabou respondendo a pergunta, que é o princípio da sustentabilidade na Constituição, que eu iria fazer. Então, quanto à sustentabilidade e o direito ao trabalho digno, já chegando mais próximo à competência aqui do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, em que aspectos o trabalho que seja degradante ou mesmo desumano, em que aspectos isso vai de encontro à ideia de sustentabilidade? Lembrando que muitas vezes é usado o argumento econômico do custo do trabalho, do custo do trabalhador, né? Eu prefiro até trabalhar com a noção de trabalho decente, né? Mas sim, pode ser, aliás, a dignidade está no próprio conceito da OIT de trabalho decente. E é importante registrar que essa noção de trabalho decente foi acolhida para a Agenda 2030, é o 8º objetivo do desenvolvimento sustentável. Muito bem, eu penso que existem 3, digamos assim, vertentes para se pensar nisso, muito resumidamente, né? Uma vertente mais densa, o trabalho decente veda o trabalho análogo ao escravo, veda o trabalho infantil, veda a desigualdade de gênero, etc. Então aí há muita coisa para consertar, obviamente, mas isso são premências brasileiras, e não só nossas, que nós vamos ter que resolver. Mas é o nível, vamos assim, mais rudimentar da coisa, né? sim. Existe um nível mais sutil, que é a ideia de que, no meu entender, a ideia de trabalho decente implica o fim do trabalho monótono, tedioso, repetitivo, burocrático, labiríntico e kafkiano. Então, aí entra uma questão que eu sei que aqui se debate muito e tem que debater, que é a 4ª Revolução Industrial. E como fazer com que esta inovação seja sustentável e, ao mesmo tempo, fazer a travessia daqueles que vão ter que se adaptar, e são milhões e milhões de brasileiros e bilhões no mundo que vão ter que fazer essa travessia para um trabalho criativo e eminentemente humano. E, finalmente, há um terceiro nível, que vamos chamar assim, patamar mais profundo do tema do trabalho decente, que envolve a ideia, ali na OIT até fala-se justamente remunerado, mas é mais do que isso,
é um trabalho que tem um propósito, Sim, que às vezes não se traduz só com a remuneração. E esse trabalho com um propósito superior, legítimo, ter uma causa, é algo vital do ponto de vista do bem-estar, segundo vários estudos científicos. Sim. Sorte que esse é um senhor tema, né? O trabalho decente. Ademais, há temas correlacionados, como a renda básica, etc. Sim. Todos são temas do século XXI. Mas o importante é que todos possam ter condições, como disseste bem, de um trabalho digno e que promova a dignidade de outrem. Sim. Existem muitos trabalhos que, evidentemente, são trabalhos altamente rentáveis, mas que não têm propósito algum. Sim. E se o trabalho não for cooperativo, criativo e não tiver propósito algum, ainda que ele possa parecer aos olhos de muitos merecedor de alto status, não é um trabalho decente. Então, o ponto é, qual é o trabalho sustentável? Os millennials, especialmente, me entendem perfeitamente no que eu quero dizer. E é a turma que já está querendo qualidade de vida em termos superiores. E eu fico feliz de saber, diga-se de passagem, que não são só os millennials. Aqui a escola do tribunal está profundamente interessada também na temática mais profunda da qualidade de vida. Isto é sustentabilidade. Nós temos hoje novas formas de trabalho, formas mais flexíveis, como o teletrabalho, por exemplo, a jornada mais flexível. Isso em todos os países do mundo me parece ser uma tendência. De que modo o trabalho não se torne uma nova escravidão? Como que é possível transformar essa flexibilidade numa liberdade, não em mais uma prisão? Bom, o ponto eu mencionei rapidamente, quero frisar. A economia, nós temos que entender qual é a economia do século XXI. A economia do século XXI é a economia intangível. Então, se o Brasil quiser seguir a boa trilha da racionalidade intertemporal, fazer um planejamento estratégico, ele tem que saber onde ele quer chegar. A economia intangível, a economia de serviços, a economia da criatividade. Sim. Hoje, as 5 maiores empresas do mundo já são de empresas de tecnologia, não são de commodities e não são dos fósseis. Este é o mundo do século XXI. Então, aliás, a expressão quarta revolução industrial dá a impressão de que nós estamos pensando em indústria, nós não estamos pensando em indústria. Estamos pensando a nova economia, como eu disse, a chamada economia intangível. Já há até autores que falam em capitalismo sem capital, sem aquele capital tradicional. Sim. Pois bem, nesse contexto, o trabalho e a própria economia, tudo isso vai se desmaterializando. Só que isso não é necessariamente mal, pode ser ótimo. Outra coisa, nós vamos ter um incremento de produtividade extraordinário. É importante que esse incremento sobrevenha para o bem geral. Sim. A jornada de trabalho pode e deve ser limitada. Aquelas velhas receitas clássicas, digamos assim, do trabalho chapliniano, lembra do tempos modernos? Claro. Isso já não faz sentido no século XXI. Isso que eu quis dizer com um trabalho não monótono é o trabalho decente. A maior parte das pessoas que reclamam da falta de tempo porque estão trabalhando demais, na verdade, não é só porque estão trabalhando demais, é porque estão sem um propósito. Porque aquele que tem um propósito, o trabalho flui. Então, esses são os temas do século XXI. Encontrar, digamos assim, uma economia diferente, nós temos que reconhecê-la, é intangível, nos habituarmos a isto e não termos aquela visão tradicional de que somos apertadores de parafusos lato sensu, não é? E nos descolarmos também daquilo que já não vai mais dar certo. Por exemplo, a economia dos fósseis tem prazo marcado para acabar, não é? Nós precisamos limpar o planeta. Isso é uma questão de sobrevivência da espécie humana. Ela é que, sobretudo por razões antrópicas, humanas, corre sério perigo de extinção junto com algumas outras espécies. E de modo que eu vejo essa reinvenção do trabalho como a reinvenção da democracia e do próprio Estado como um nosso desafio. Agora, é evidente que esse é um desafio para pensadores e articuladores em rede. Não é um desafio para alguém, digamos assim, de cima para baixo ditar regras. As autocracias não têm futuro em termos de sustentabilidade. Veja como eu sou um pensador esperançoso, ao fim e ao cabo eu acredito nisso. Certo. Analisando o Brasil nos últimos 20, 30 anos, a gente viu alterações onde o princípio da sustentabilidade está expresso na lei, principalmente na lei infraconstitucional.
O que que mudou? O Brasil se tornou um país mais sustentável? Olha, em alguns aspectos, sem dúvida. Eu vou te dar 2 exemplos apenas. O primeiro, verifica o crescimento da energia eólica. A energia solar ainda tem um potencial gigantesco de crescimento, mas a eólica disparou, não é? A energia distribuída está acontecendo, de maneira que, se nós olharmos para as energias, apesar de não haver os incentivos alinhados que eu gostaria que já houvesse, mas a coisa está assim, claramente se impondo. Segundo ponto, as licitações brasileiras têm um longo caminho para se tornarem sustentáveis, mas recentemente o Tribunal de Contas da União determinou que as licitações fossem sustentáveis. Parou de meramente recomendar que o fossem. Isso é um progresso cultural. Ademais, a sustentabilidade ela não se faz abruptamente, ela vai se estabelecendo evolucionariamente. É um processo que Darwin explica, não é? E isto é de uma riqueza extraordinária. É preciso acelerar ao máximo, mas é preciso também permitir que as pessoas possam fazer as transformações de dentro para fora. Sim. E essa mudança de mentalidade, de percepção, tem que ser profunda e, como eu disse, não pode ser autoritária. Está acontecendo. Eu vejo principalmente as novas gerações incorporando cada vez mais critérios de sustentabilidade. E vejo isso com grande alegria. Ao mesmo tempo, quando eu olho para o muito que nós temos de fazer, eu repito aquela frase, de tédio ninguém morre aqui. E vamos ter trabalho para tornar o país um dos líderes mundiais naquilo que realmente interessa, que é a sustentabilidade multidimensional. Certo. Que país hoje que tem uma legislação mais avançada e efetiva, eficaz nessa área da sustentabilidade? Eu preferiria fazer o ranqueamento, vamos chamar assim, com muito cuidado por setores, por exemplo, energia, mobilidade urbana, etc. Mas eu vou dar um exemplo assim de cidade, né, que eu acho interessante examinar. Copenhague e cidade, outra eu vou citar Melbourne, só para citar 2 exemplos. Agora, se eu pensar em termos de democracia, eu vou citar um país, que está com umas experiências muito interessantes e com blockchain, que é a Estônia. Enfim, cases de sucesso, ou se não de sucesso, cases laboratoriais que nós precisamos examinar, sobretudo de inovação conjugada à sustentabilidade, há pelo mundo. Certo. O importante é que nós, no Brasil, possamos começar a oferecer casos de repercussão mundial. Eu penso que nós temos força, talento e condições naturais para fazê-lo. Agradecemos a presença do professor Juarez Freitas, autor da obra Sustentabilidade, Direito ao Futuro, vencedora da medalha Pontes de Miranda, da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Obrigado, professor. Uma honra ter estado aqui. Uma honra nossa.